com uma agenda forte, uma agenda que fortaleça a sociedade civil organizada, mas também uma agenda que assuma o papel que o Ministério Público tem que ter na defesa desses temas. Na minha gestão, criei a Secretaria de Direitos Humanos e Defesa Coletiva aqui na PGR, não para competir com a agenda da PFDC, já em si muito grande, muito densa, muito responsável, mas para que, naquilo que é atribuição do Procurador-Geral da República, do meu ofício, nós possamos nos desincumbir bem dessa tarefa, somando, coordenando, liderando naquilo que é próprio do meu ofício, sem competir com o ofício da colega Débora. E lá no CNMP também, criamos a mesma Secretaria de Direitos Humanos e Defesa Coletiva, que é titularizada pela nossa colega Ivana Farina, do Ministério Público Estadual, presidiu o CNDH, foi Procuradora-Geral de Justiça no seu estado e tem também, como todos nessa sala, um compromisso com uma agenda muito clara, muito definida em defesa de direitos fundamentais. Ouvi ainda há pouco o nosso defensor dizer que precisamos contar com a sociedade civil organizada, né? Primeiro, eu acho que essa é uma palavra importantíssima. A sociedade precisa se organizar. O Ministério Público no nosso país, ele tem essas características, esse conjunto de atribuições e de instrumentos, porque, infelizmente, a sociedade brasileira ainda não se organizou o suficiente para liderar o seu próprio destino, né? Acerca de tantos temas e de tantos fatores. E, por isso, o nosso Ministério Público ainda precisa assumir muito dessas tarefas que era mesmo da sociedade civil. E precisamos, portanto, conduzir a nossa atuação com esse duplo propósito, fazer bem o que nos incumbe, mas estimular a sociedade para se auto-organizar ao longo dos anos, dos próximos anos. Na Secretaria aqui na PGR e lá no CNMP, nós temos um compromisso com essa agenda internacional e com uma agenda doméstica fortalecida. E o nosso papel não pode ser outro, a não ser apoiar tudo que tem feito aqui. Acho que esse diálogo é muito importante, essa revisão periódica, mas também é um privilégio acolhê-los aqui no Ministério Público Federal. O Ministério Público quer ser a casa do diálogo, a casa em que diferentes pontos de vista se apresentem, mas a casa em que todos se sintam confortáveis para apresentar a sua proposta em torno de fortalecimento de direitos fundamentais no Brasil. E a agenda é densa. A questão do cárcere é urgente, a tortura, o defensor ainda há pouco falava, é importantíssima, a agenda de gênero é fundamental, e aproxima-se agora, no mês de março, uma outra agenda que eu vou trazer aqui também, porque está muito próxima, que é a de proteção, de discutir a questão do acesso à água. A água, um bem que cada vez mais se escasseia, é um bem fundamental, e a água ainda não é um bem reconhecido como um direito humano na maioria das legislações domésticas, né? A população brasileira paga pela água um preço caro, e como é que isso é taxado desse modo se é um bem fundamental para a vida humana? Sem água não há vida em lugar nenhum, não há vida, parece que nem em Marte, né? No entanto, paga-se um preço alto pelo acesso à água, pela água potável. Eu acho que essa oportunidade em que o Brasil vai sediar esse fórum é um importante momento para a gente, talvez, adensar esta proposta de que a água seja reconhecida como um direito humano fundamental nas legislações domésticas. E dou o exemplo da República Dominicana. É um país onde a água é um bem de uso, é um bem privado, não é um bem de uso comum do povo, como no Brasil. O acesso à água é um acesso pago, e só acontece quando os donos das fontes de água
permitem, né? Então, isso não é uma realidade que acontece hoje num país muito próximo de nós, mas é uma realidade sobre a qual devemos nos prevenir, talvez encabeçando um movimento contrário, de que a água se torne um direito, realmente um direito humano, um direito fundamental, e como tal seja reconhecido em todas as legislações do mundo, mas sobretudo tratado como um bem de acesso defendido por instituições como a nossa, né? Essa é a tese que defenderei no nosso segmento, que ocorrerá, o segmento Justiça e Ministério Público, que ocorrerá dentro do Fórum Nacional Mundial da Água, agora proximamente. E eu estava ali agora, nesse momento, recebendo alguns retornos da presidente da ANA e de outras instituições, para as quais pedimos que fosse garantido, primeiro, a participação de membros do Judiciário e do Ministério Público nesse fórum, em segundo lugar, que esse acesso não fosse cobrado dos membros que pudessem participar, e que nós tivéssemos nesse espaço oficial um estande para divulgar as posições do Judiciário e do Ministério Público a respeito desse direito fundamental. E pedir também acesso da população àquela parte do FAMA e outras coisas que nós estamos lutando para conseguir agora no Fórum Mundial da Água. Eu atropelo um pouco a agenda de vocês, trazendo para a mesa esse tema, mas apenas porque aproxima-se muito, estamos a poucos dias do início do fórum. Eu acho que é uma importante... água é um tema muito importante do meu ponto de vista, e vindo de um país que é o maior repositório de água doce potável do mundo, mas cuja população já enfrenta a escassez, a dificuldade de acesso e preço de água potável muito caro, talvez seja importante que a gente divise propostas para o mundo e que fortaleça uma estratégia diferente de tratamento da água para a população de todo o planeta, né? Não é demais lembrar que grande parte dos movimentos migratórios do mundo são causados por causa da escassez de água, a par de problemas políticos travados no âmbito de vários países, né? Mas a falta d'água é um dos grandes problemas que levam à migração de populações no mundo todo. E para este assunto tem me ensinado que a posição das mulheres é fundamental, né? Porque as mulheres me dizem que as mulheres é que dizem a hora de migrar, as mulheres é que dizem a importância de proteger os mananciais da água, porque como provedoras das suas casas, elas sentem mais de perto esse problema. E em muitos países, em muitos lugares, como no Brasil, as mulheres é que de manhã carregam a água de uma distância muito longa para abastecer as suas próprias casas. Fazem mais isso muito mais frequentemente do que os homens. Então, essa é uma discussão também em que a participação da mulher, o papel da mulher na preservação da água no planeta é importante, o papel que elas desempenham na proteção da água e no acesso à água para suas famílias também é importante. Por isso, essa é uma discussão que também tem que ser encarada sob a perspectiva de gênero. Já tendo atropelado demais a agenda, mas agradecendo a todos a grande oportunidade de encontrá-los e de falar um pouquinho sobre o nosso compromisso, que é firme, que é forte, em fomentar esta agenda, em fortalecer o papel que a PFDC, pela sua titular, pelos seus adjuntos que aqui estão, tem desenvolvido e por já de saída já avalizar os compromissos que eles firmem em nome do Ministério Público Federal, é que aqui compareço e agradeço a oportunidade que me dão para dirigir umas poucas palavras a todos. E no mais, acho que o doutor André já andou falando, talvez, já teve, ainda vai falar? Vai falar em torno de alguns projetos que temos tratado, doutora Ivana também, mas, sobretudo, o nosso compromisso é esse, de fortalecer essa agenda de defesa de direitos fundamentais e de fortalecer o papel da PFDC
e da nossa titular aqui em torno desses assuntos que são importantíssimos para o país e para o planeta. Muito obrigada a todos. Eu peço 1000 desculpas. Hoje é um dia assim, ruim para ter tido um evento tão importante, porque eu não pude estar aqui com vocês como eu gostaria, e agora mesmo eu vou ter que me retirar mais uma vez. Mas agradeço muito e boa sorte. Eu ficarei sabendo do que Raquel, antes de você sair, só dizer que o tema não é de forma alguma está deslocado. Hoje houve até uma observação, uma cobrança, porque nós tínhamos um representante Não, a cobrança do Gonçalo. Nós tínhamos um representante da Noruega exatamente a respeito da questão de Barcarena. Então, a questão da água ela foi, de fato, um tema no âmbito dessa audiência pública. Você já adivinhou. Obrigada. Marlon. Voltando à nossa dinâmica, mas muito feliz pela interrupção proveitosa que tivemos, eu queria convidar agora a Moema Freire, que é do PNUD, coordenadora da Unidade de Governança e Paz, para também trazer as suas proposições. Obrigada, doutor Marlon. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço à PFDC pelo convite, pela iniciativa da audiência, tentando fazer uma fala aqui bem focada na pergunta, como nós, como Agência das Nações Unidas com atuação no Brasil, podemos colaborar com essa elaboração de um Plano Nacional de Monitoramento das Recomendações da RPU. Eu acho que eu vou fazer essa resposta aqui em duas partes. Primeiro, explicando um pouquinho mais qual o papel das agências das Nações Unidas no país, que é diferente do papel dos órgãos de tratado e da atuação da Assembleia Geral da ONU. As agências das Nações Unidas que têm mandato e cooperação no país, elas podem tanto fazer uma atuação que a gente chama de advocacy, que é esse papel de sensibilização, de chamamento público para temas relacionados ao mandato e à agenda de direitos humanos. Esse é um tema. E a segundo eixo de atuação é justamente um eixo de cooperação técnica com os atores nacionais para que eles possam se fortalecer e superar os diferentes desafios da agenda de desenvolvimento, da agenda de direitos humanos. E nesses dois mandatos que a agência que aqui eu represento, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, nós atuamos nesses dois mandatos. É importante destacar também que o papel das agências no país, ele sempre vai respeitar muito a autonomia dos atores nacionais. Então, assim, nós nos colocamos sempre, fazemos esse papel de sensibilização, de advocacy, mas nesse papel de implementação e de cooperação técnica, nós nos colocamos muito à disposição dos parceiros nacionais aí dos diferentes segmentos, da sociedade civil, do governo, executivo, legislativo, judiciário, dos entes subnacionais também, para essa cooperação, mas sempre dependendo de uma decisão, de um ponto de ação dos atores nacionais para que nós possamos ser convocados a atuar. Então, assim, respondendo, como podemos colaborar com o Plano Nacional de Monitoramento das Recomendações? Podemos colaborar, sim, por meio da cooperação técnica, seja trazendo, como foi feito aqui hoje, experiências internacionais, metodologias, seja agregando aquele conhecimento que já existe nacionalmente, colaborando com essa constituição da rede dos diferentes ministérios. E aqui eu queria citar também, estava comentando aqui com a Kemi antes, nós temos já uma cooperação estabelecida com o Ministério dos Direitos Humanos, com a Secretaria de Cidadania, e um dos projetos em andamento fala justamente, o título do projeto é Segmento das Recomendações Internacionais em Direitos Humanos. Então, por exemplo, essa é um exemplo de uma ferramenta que poderia ser acionada para o suporte do PNUD a esse tipo de ação. Como também podemos firmar outras iniciativas, outras parcerias, temos parcerias com o Ministério da Justiça também, com vários outros atores que podem ser acionadas para apoiar especificamente o plano de monitoramento.
Eu estava lembrando aqui sobre iniciativas anteriores, nós tivemos também, há alguns anos, uma iniciativa de constituição, ela foi discutida, acabou não avançando tanto, mas era uma ideia interessante, de constituição de um Sistema Nacional de Indicadores em Direitos Humanos. Né? Por que ela era interessante? Eu acho que ela complementa a ideia do observatório também, mas ela traz a ideia de você discutir a transversalização de direitos humanos e indicadores de uma série de segmentos de políticas públicas que são interessantes. Então, assim, a gente falava justamente até como estimular a produção de dados. Né, fizemos aqui em conjunto com o Ministério dos Direitos Humanos discussões com o IBGE, com o IPEA, enfim, com vários órgãos de produção de dados de como fortalecer a transversalização de direitos humanos nos indicadores que já são produzidos com uma certa frequência, porque isso também facilitaria, de certa forma, o monitoramento do avanço de algumas das políticas públicas, né, tentando melhorar justamente essa produção de dados. Então, essa é uma ideia que talvez a gente possa, né, retomar ou rever de alguma maneira. Passando para a segunda parte, então, isso com relação ao monitoramento. Outra cooperação que pode ser feita é com relação à implementação das recomendações. Isso já seria numa colaboração direta com os diferentes órgãos que têm mandato para a implementação dessas recomendações. E aí eu cito como alguns exemplos, né? Muitas vezes a gente brinca que atua nos bastidores, né? A gente não gosta muito de aparecer como agência da ONU, porque justamente o protagonismo é das instituições nacionais. Mas tem algumas conquistas interessantes que a gente pode citar no meio de tantos desafios, né, que a gente vive. Algumas conquistas interessantes nos últimos anos que tiveram a colaboração de uma cooperação técnica. Eu cito como exemplo, por exemplo, a própria realização da Comissão Nacional da Verdade. Ela tinha uma cooperação técnica por trás, né, apoiando todo o trabalho da comissão. Nessa área da memória e verdade também nós tivemos, bem recente, né, a notícia da identificação de restos mortais, né, em Perus, né, de Dimas Casimiro. Isso. A identificação foi feita por meio de um trabalho de antropologia forense com o Instituto Internacional, que foi viabilizada com o apoio da cooperação. Só como exemplos, né? O mérito não é da nossa organização, mas é um exemplo de como a cooperação ela pode, de fato, trazer resultados concretos, né, para a implementação de algumas recomendações. E eu queria citar também, com relação ao sistema prisional, nós temos uma cooperação em andamento com o Departamento Penitenciário Nacional, que está fazendo algumas proposições de políticas públicas, fez uma série de estudos e diagnósticos sobre o sistema prisional e proposições de políticas na área de alternativas penais, de monitoração eletrônica, de atendimento aos egressos. E algumas dessas recomendações, especialmente as relacionadas a alternativas penais e monitorações eletrônicas, foram incorporadas agora numa publicação de 2017 pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em um manual que se chama justamente Guia para a Redução da Prisão Preventiva. Então, assim, foram frutos de produção brasileira, né, e um avanço importante reconhecido internacionalmente. E o último ponto que eu queria mencionar, eu achei interessante, isso apareceu tanto nas falas dos representantes da sociedade civil, como também nos exemplos do sistema de monitoramento que vimos hoje, como aliar esse tema também com a agenda de segmento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, da Agenda 2030. Essa é uma agenda que o PNUD também carrega com muito carinho, né, porque nós somos a agenda da ONU que trabalha pelo desenvolvimento humano. Então, a gente tem esse papel um pouco integrador dos diferentes mandatos das agências, né? Então, nós colaboramos também para esse impulsionamento da Agenda 2030 no país. Então, eu notei como interessante, de repente, é algo que a gente também pode discutir para o Brasil, como aliar esse acompanhamento das recomendações a também a agenda dos ODS e a Agenda 2030, porque ela traz 17 objetivos que passam por diferentes eixos fundamentais para os direitos humanos, inclusive o tema do direito à água, né, que a doutora Raquel mencionou. Então, pode ser uma agenda para a gente refletir. Em resumo, em nome do senhor Nick Fabiancic, né, que é o nosso coordenador residente, representante do PNUD, queria nos colocar à disposição das instituições aqui, justamente para colaborar e somar a essa agenda que é prioritária para o PNUD. Obrigada. Muito obrigado, Moema. Agora eu tenho o prazer de convidar a minha dileta amiga, Denise Abad, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos, aqueles que não havia cumprimentado ainda. Aqueles que me conhecem sabem que eu sou muito clara e muito direta, então eu já vou direto ao ponto
no que a SCI, a Secretaria de Cooperação Internacional, ela pode contribuir na implementação efetiva das recomendações, né, e no envolvimento do sistema de monitoramento. Então, eu consigo, depois das discussões aqui dessa tarde toda, eu consegui avaliar 2 eixos principais da nossa contribuição. O primeiro, que é o mais óbvio deles, que é o mais direto, é o papel que nós temos na Secretaria de Cooperação de auxiliar a PFDC, de auxiliar a PGR, na participação dos fóruns de direitos humanos, e para contribuir, inclusive, na redação de tratados, zelar pelo conhecimento das deliberações internacionais. É uma das recomendações, até que da revisão periódica universal. Ela foi exatamente nesse sentido que nós precisamos ratificar uma série de tratados e convenções que não ratificamos ainda, então nós estamos atrasados com isso, e, nesse ponto, a SCI ela tem contribuído muito. Um outro exemplo muito concreto dessa contribuição é agora, recentemente, agora na nova gestão da SCI, acabamos de providenciar a tradução para o português de todas as sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos, então nós acabamos de disponibilizar isso daí. Isso é um dos exemplos concretos dessa forma de atuação mais direta, né, de contribuição. Uma outra forma, um outro eixo de contribuição da nossa secretaria diz respeito às várias, ao impacto, né, indireto da nossa atuação em outros fóruns também. Então, por exemplo, em melhoria de sistema prisional, no caso Pisolato, então, a própria recomendação da Itália, nesse caso, também acabou sendo indiretamente uma forma da gente atuar nesse sentido. Também vou dar um exemplo mais recente, que a Débora já está sabendo. Nós, por meio da Secretaria, acabamos de ampliar o acesso a uma rede de cooperação de ministérios públicos interamericanos com relação a questões de equidade de gênero e direitos sexuais e reprodutivos. Nós não estávamos incluídos, agora a SCI ampliou, e, com isso, nós vamos ampliar também o debate das questões referentes à violência contra a mulher, direitos sexuais e reprodutivos, trazer esse debate para dentro da instituição e atuar de uma forma muito concreta também na implementação de dispositivos que prevêem essas questões. Enfim, querendo ser muito curta, porque já está avançando aí na noite, e sendo direta novamente, esses são os 2 principais eixos que eu acho que a Secretaria de Cooperação, dentro do que foi tratado aqui, do que foi discutido, sem me delongar muito, eu acho que é assim que a gente pode contribuir. Muito obrigado pela precisão cirúrgica, Denise. E queria, então, convidar agora o doutor André de Carvalho Ramos, secretário de Direitos Humanos e Defesa Coletiva, para a sua reflexão. Meu boa noite a todas e todos. Agradeço aqui a nossa Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão pelo convite, e, em sua pessoa, cumprimento aqui todos os integrantes da mesa, e também o nosso presidente agora dos trabalhos, o colega Marlon Weicher, Domingos, todos os presentes, Fernanda, muito bom revê-la. Bom, dentro daquilo que já foi discutido, eu entendo que é necessário que nós destaquemos pontos que são importantíssimos para que esse nosso desafio, que é justamente um plano nacional de monitoramento, de recomendações, possa ser realizado. Claro que, a partir desse monitoramento das recomendações, o passo seguinte, claro, está quase um irmão aí siamês, é a implementação. Primeiro ponto, recomendação não é um instrumento absolutamente incomum na seara internacional. A recomendação é um instrumento que é utilizado justamente porque parte importante dos Estados não aceitam intervenções mais incisivas, especialmente na área de direitos humanos, que compõem a sua organização social interna. Por isso, é importante que aqui se diga que há uma especificidade na RPU. A especificidade, eu posso dizer, que é composta de 3 elementos. Primeiro, é um peer review.
Ou seja, aquilo que já foi dito aqui pelo Alexandre no tocante à chamada revisão pelos pares. Isso destaca a RPU de todo um consolidado do acervo da proteção internacional dos direitos humanos desde 1945, que era baseado na imparcialidade, na existência de especialistas em direitos humanos que, teoricamente, assumem as suas posições com independência. Aqui não. Aqui nós temos que é aquilo que é o mais tradicional no direito internacional público, que é uma congregação de estados independentes, ao melhor estilo daquele paradigma westphaliano. Bom, não vou aqui avançar, mas é um elemento que é importante para que nós entendamos como implementar isso. Por isso, qual é a consequência de ser um peer review? Ele vai se basear em mais 2 elementos: o diálogo construtivo e aí o compromisso voluntário. Por isso, nós vamos enfrentar, no momento do monitoramento, uma redação que, para muitos, é genérica, muitas vezes é redundante e quase que sempre laudatória. Então, por quê? Porque está dentro desse espírito. Aqueles que estão acostumados com o monitoramento internacional, com a chamada vigilância internacional dos direitos humanos, muitas vezes se distanciam. Não entendo que talvez esse seja o caminho. É um espaço, a procura pela visibilidade é o item que eu chamo item 0 na concretização de demandas de direitos humanos. Eu sempre digo, desde o começo do meu caminho aqui no Ministério Público Federal, há 22 anos, é necessário dar visibilidade. Então, é um espaço. Mas aqueles acostumados com a vigilância internacional dos direitos humanos, com, então, redações mais precisas, com um foco mais definido, e que muitas vezes sequer também são implementadas, vão encontrar um desafio adicional. Eu trouxe aqui as recomendações de 2008, para que nós possamos, então, fazer uma celebração, 10 anos. Vamos lá? Por exemplo, nossa Bélgica, reduzir a pobreza e a desigualdade social. Então, esse tipo de redação, que quase cheira, o conselheiro Acácio, trazer as obviedades, não é muito incomum. Por exemplo, o outro Estado, a questão, nós temos que continuar nosso compromisso, Gana, para resolver a questão do abuso de poder e uso excessivo da força, que, inclusive, pode ser aplicado, inclusive, como o ministro Alexandre sabe, nós temos 193 Estados na ONU, para 193 Estados. Literalmente. Então, essa imprecisão, inclusive, claro, traz aqui também transversalidade, traz aqui, mas antes que nós cheguemos a esse tipo de discussão, nós vamos ter que enfrentar uma série de considerações genéricas. Alemanha, melhorar as condições da prisão. Bom, a colega Denise Abad já visitou prisão na França. Então, há dificuldades, inclusive, em prisões do primeiro mundo. Todos conhecem os diversos problemas das prisões norte-americanas. Então, esse tipo de colocação pode ser aplicado a diversos países do mundo. Falta de precisão, redundância, muitas vezes dificuldade de definir um foco que vai isso impactar no enforcement, vai impactar na implementação. Não estou aqui, em hipótese alguma, fugindo ao tema, presidente. Estou simplesmente focando características que são absolutamente inerentes à RPU. Também não pensem que é possível destacar. Se destaca, isso pode virar o quê? Isso pode virar um sistema interamericano, mas não vai virar. Isso foi concebido para ser assim, até em contraposição aos procedimentos especiais da falecida Comissão de Direitos Humanos. Então, como eu vou focar aqui, imitando aqui a minha colega Denise, se é preciso, um mecanismo baseado em monitoramento pelos pares é diferente da implementação de recomendações, porque os sistemas também internacionais de direitos humanos manipulam recomendações pelos órgãos dos comitês, por exemplo, onusianos, e inclusive a própria Comissão Interamericana. Mas tem um outro tipo, porque são baseados em tese por especialistas e em tese por órgãos vocacionados à defesa de direitos humanos, e não estados que, como o ministro Alexandre lembrou, têm outros interesses, inclusive aquilo, de maneira extremamente gentil, lembrou da certa relação próxima com os amigos e a certa relação distante com os desafetos. Então, há outros elementos. Então, um mecanismo de monitoramento, de recomendações, não estou trazendo aqui sentenças vinculantes, não estou misturando banana com laranja, mas um mecanismo de monitoramento baseado nesse tipo de
de sistema é diferente, inclusive, de um mecanismo de monitoramento de recomendações da Vigilância Internacional de Direitos Humanos, estrito sensu. Porque talvez a gente teria que criar até uma outra categoria para verificar se isso é Vigilância Internacional de Direitos Humanos. É um espaço excepcional. Entendo que é um espaço, entendo que é um momento. Tanto é verdade que o Brasil, em geral, aceita todas as recomendações. Tanto é verdade. Até por esse tipo de característica. Foi aqui mencionado, inclusive, por que o Brasil aceitou tanto? Então, eu fiquei lá, quietinho, né, esperando para responder. Então, talvez não precise mais responder. Pois bem, eu entendo também que o mecanismo pode ser intrigante para que ele avalie as recomendações que o Brasil recusou. Interessante, talvez seja um dado. Sempre me recordo, o ministro Alexandre com certeza lembra, aqui estou de cabeça, né, a da Dinamarca sobre a junção das polícias, no segundo ciclo de 2012, que é um tema debatido em diversos fóruns de especialistas em segurança pública. E agora, por exemplo, a do Reino Unido, que fala sobre o Brasil adotar, tal qual o Conselho da Europa já adotou, mecanismos de seleção de membros de órgãos de defesa de direitos humanos no plano internacional, mecanismos mais transparentes, mais arejados, para que nós asseguremos, na teoria e na prática, a independência por todos nós almejada. Então, dito isso, eu entendo que um mecanismo de monitoramento, para começar a ser, vamos chamar assim, traçado, é necessário que nós tenhamos para nós quase que aquilo que se começa a fazer quando se faz um planejamento estratégico. Qual é o objeto que nós estamos estudando? Nós vamos querer monitorar? Bom, tem essas características, ele tem esses produtos. Não vou cansá-los lendo as outras, né, recomendações, porque a Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, a nossa colega Débora, já muito, né, gentilmente já trouxe para nós. As redações são desse quilate. A partir disso, de que modo nós podemos traçar? De que modo nós podemos trazer, então, o distinguishing, a diferença? E isso vai impactar por quê? Essas recomendações são de políticas públicas. Diferentemente da vigilância internacional, que ela parte daquela grave violação de direitos humanos, que vai justamente, inclusive, fazer com que isso seja apreciado na área internacional, aqui são políticas públicas. Muito me lembra, inclusive, o desenvolvimento progressivo e as reservas do possível na área dos direitos sociais dos anos 60. Né? Que já estou numa fase da vida que eu posso dizer, nem eu era nascido. Né? E que já foi muito abandonado. Né? Hoje, essas categorias, né, direitos sociais, direitos civis e políticos, isso é um tema que... Né, e agora, com o último caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que, como a colega Denise mencionou, a Secretaria de Cooperação Internacional está fazendo esforço hercúleo, porque não é fácil, as sentenças que não estejam relativas ao Brasil estão em espanhol, né? Então, é muito difícil a gente trazer essa jurisprudência para formar um controle de convencionalidade aqui no Brasil, e nós vamos trazer esse último precedente, agora de fevereiro, que mostra justamente uma total separação, diluição dessas separações dos anos 60, que direitos sociais dependem de um desenvolvimento progressivo, que daqui a 100 anos, quem sabe, né, nós tenhamos aí condições sociais melhores para o nosso povo. Então, até isso nós temos que pensar. Porque, efetivamente, 246, 42, né, recomendações, 4 foram, né, aceitas, para um ciclo que orbita em torno de 4 anos, é muito pouco tempo. Então, talvez nós estejamos aqui diante, talvez, de uma outra abordagem, talvez buscar, né, justamente a necessidade que isso seja feito em timing. É muito intrigante também que esse tipo de redação ela seja jogada dentro dessa ideia de que, né, tipo Despacito, né, um passinho para frente, e isso, claro, tem impacto na área dos direitos humanos, porque a prioridade de qualquer Estado democrático tem que ser implementação decisiva, comprometida e com um uso de recursos para que essas situações que foram retratadas nessas 242 recomendações não fiquem, então, sendo levadas lentamente em fogo brando. Eu não vou cansá-los, vou terminar por aqui, mas dessas recomendações que eu trouxe de 2008, eu poderia colocar agora no terceiro ciclo e ninguém notaria,
porque todos pensariam, elas não foram mesmo cumpridas. Então, de uma certa forma, isso é um alerta. Será que nós estamos simplesmente criando aí uma indústria de produzir relatórios? A cada 4 anos nós vamos buscar mais relatórios? Eu acho que esse tipo de... Não, eu sempre digo, eu sou um otimista, entendo que também faz parte, somos agentes de mudança, temos essa dificuldade? Temos. Acho insuperável? Absolutamente. Acho que é possível superar, desde que nós tenhamos ciência desses desafios. Que isso não se trata de monitoramento tradicional que se vê na Vigilância Internacional dos Direitos Humanos. Concordo com a Moema, trouxe aqui tinha até uma recomendação de 2012 da Bélgica, né? É bom falar por último, ou ruim, porque algumas das ideias são bem mencionadas pelo colegiado, que fala dos indicadores, dos parâmetros. Mas não se trata, porque, em muitos casos, você tem um comitê, você tem a Comissão Interamericana, que faz um foco e há, além disso, a possibilidade, no caso da Comissão Interamericana, a possibilidade da sentença vinculante, como um fantasma a obter, talvez, um comprometimento maior dos Estados. Não se trata disso aqui. No máximo, nós vamos ter outra redação genérica daqui a 4 anos, quando o Brasil passará pelo próximo ciclo. Temos sempre, dessas minhas falas, um certo pessimismo, por isso eu quero terminar dizendo ao contrário. Adoro problemas, isso motiva, entendo que quem da área dos direitos humanos se desmotiva com problemas, ele tem que conversar com a Débora, conversar com o Marlon, Não, conversar com a Débora, com o Marlon. Entendo que é importante ter ciência. Não se trata de dourar a pílula, não se trata daquilo que os americanos falam de wishful thinking, tem que se enfrentar. Não acho insuperável, acho um importante espaço. Estamos aqui reunidos, pessoas absolutamente comprometidas com a causa dos direitos humanos, de vários setores. Isso é um espaço que não pode ser perdido, desde que se compreenda, e, a partir disso, criar esse sistema de monitoramento dessas recomendações, desse planejamento, que talvez, Moema, tenha que ser integrado com a recomendação tradicional. Temos que criar, claro, um mecanismo que nos ajude a sair dessa armadilha de redações genéricas, redações redundantes, redações que se reproduzem ao longo da década, que podem ser retiradas de um ciclo e jogadas em outro. E, com isso, eu encerro aqui e contem comigo. Obrigado, gente. Muito obrigado, professor André. Primeiro, dizer que às 7 horas apaga a luz e desliga o ar-condicionado. E estão lembrando a gente, Então, eu tenho uma má notícia para você. Você não foi o último, uma má notícia para a gente também. E, usando a técnica das recomendações copy and paste, Alexandre, típicas da RPU, eu vou fazer um copy and paste e vou chamar a outra Secretaria de Direitos Humanos e Defesa Coletiva para dar a sua reflexão. Eu não sei se eu estou ficando surdo ou está diminuindo o apito, Então, Ivana, você vai competir com o apito, é a sua vez. Ainda bem que não está chovendo, porque tem uma chuva também. Tentarei. Boa noite a todas e a todos. E eu não nominarei aqui os amigos e as amigas, os companheiros e as companheiras, que são muitos. Vou cumprimentá-los todos na pessoa da sempre companheira e guerreira Débora Duprá. Não pude aqui estar durante os debates da tarde, mas já tinha, quando do convite, que eu quero agradecer pessoalmente, porque foi, aqui nós temos o conselheiro Silva Amorim, a nossa presidente do CNMP, e também um convite direcionado para a Secretaria de Direitos Humanos. Esse espaço, dentro daquele conselho, é um espaço novo. Ele não existia e ele foi criado junto à presidência
para ser um canal em que todas as questões relacionadas à defesa de interesses difusos e coletivos, da qual é incumbido o Ministério Público, como também a defesa e promoção dos direitos humanos, tivessem direta ligação entre a presidência do Conselho e as comissões que ali são permanentes e temáticas. A nossa presidente do CNDH bem sabe que as questões relacionadas às comissões, elas têm um trato específico de ocorrências, geralmente um trato ligado a violações mesmo. No caso do CNMP, não é muito diferente, não é, conselheiro Silva? A questão do controle externo da instituição do Ministério Público, que é previsto constitucionalmente ao lado do CNJ, e há a questão também de um controle muito mais importante, muito mais amplo, que está por trás desse controle da instituição, que é um modo do controle social se efetivar pelo controle que se faz das instituições, no caso do Ministério Público, no caso do CNJ, do Judiciário. Com a criação dessa secretaria, algumas questões já foram levadas para o CNMP para buscar-se um tratamento, digamos, de interface com áreas específicas de direitos humanos. E, infelizmente, áreas específicas em que ocorrem as maiores violações de direitos humanos no nosso país. Então, o próprio Conselho tem elementos para tratar hoje do sistema prisional, com aquilo que ele recebe de dados sobre todas as questões vivenciadas nos diversos estabelecimentos de todas as unidades do país. O Conselho também teria, Débora, muito o que manusear na questão de violência contra a mulher, por exemplo, porque é lá que está sediado aquilo que a Lei Maria da Penha chamou de monitoramento da violência doméstica, é um cadastro nacional de violência doméstica. E ele poderia, sim, ser um órgão chamado a contribuir com determinadas questões que o Ministério Público fiscaliza, que é a efetivação de políticas públicas para a garantia de determinadas políticas garantidoras de direitos, que hoje, no nosso país, nós bem sabemos, estão absolutamente deficitárias, quando não caminhando em afronta direta ao princípio do não retrocesso social. Então, o CNMP, sim, pode tratar dessas informações que manipula, não apenas para saber de quais medidas foram adotadas e devem ser adotadas por seus membros, mas, além disso, pode fortalecer um diálogo que hoje, concordo com quem aqui já mencionou sobre o judiciário, um diálogo que está um pouco afastado ou frágil do CNJ. São questões que poderiam e deveriam, dentro do sistema de justiça, estar caminhando com ações conjugadas, porque, definitivamente, não é porque o CNJ trabalha com metas, e que essas metas, na maioria das vezes, são quantitativas, e o CNMP trabalha com ações que, na maioria das vezes, não são quantitativas, mas são temáticas. Não é por isso que nós não tenhamos como fazer uma cooperação. Então, primeiro, eu acho que, para além do que André mencionou, sobre a característica do que seria um plano de monitoramento, como ele deveria se constituir e de que maneira executá-lo, eu acho que esses dois colegiados poderiam, sim, estar
inseridos e com contribuição a prestar para esse monitoramento. Mais do que isso, a questão do Estado brasileiro, por seus órgãos, ministro Alexandre, que é um prazer revê-lo, por seus órgãos, tratar de ter não essa possibilidade analítica, como fez André aqui com as recomendações de 2008 e 10 anos depois, mas o Estado brasileiro, por seus órgãos de política, é melhor eu falar sem, não é, gente? Eu sempre falei tão forte no júri. É isso? E se eu desligar o meu, vai continuar? Então eu vou disputar do mesmo jeito. Então pronto. Mas o que eu quero dizer é que eu acho que o desafio, que eu também acho que é um desafio, porque já são tantas as questões que nós temos diante de nós para a afirmação dos direitos humanos, e como disse a Procuradora-Geral da República, um Estado democrático de direito brasileiro que se quer respeitado, mas que repete constantemente aquelas que são as violações que levam, inclusive, a que a gente aceite todas as recomendações. Na verdade, André, todas são cabíveis mesmo, genéricas ou não, porque, para a nossa sistemática de garantia de direitos humanos, nós temos mesmo ainda um quadro caótico. E, assim, eu acho que nós podemos potencializar com esse tipo de desafio e de proposta. O CNMP, ele jamais deixará de debater, porque é de sua função, a autonomia e o fortalecimento dos MPs. E quando você fala em autonomia e fortalecimento dos MPs, você fala também daquela que é a atuação perante a sociedade, perante as organizações sociais. Mas ele não teria êxito numa atribuição dessa se não tivesse, primeiro, as organizações sociais como parceiras. Segundo, a questão do Estado brasileiro por seus órgãos. Eu até aqui gostaria de ter ouvido como foram feitos os relatos sobre outros estados e de que maneira, não é, Marlon, isso pode ser adequado ou discutido para nós. Mas, no que me compete, à frente dessa Secretaria de Direitos Humanos e Defesa Coletiva, é dizer que o CNMP tem o viés que o possibilita de estar na discussão e, mais ainda, na ação. Algumas ações hoje no Brasil, como, por exemplo, a de desaparecidos, são ações que inexistem. O Conselho Nacional do Ministério Público trabalha com um Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos, a QM. Depois que a doutora Raquel assumiu a presidência do Conselho, o conselheiro Silvio tem na Comissão de Direitos Fundamentais um monitoramento, quando ele percebeu que o Estado brasileiro, por todos os métodos que ele tinha de cadastrar cidadãos que foram indicados como desaparecidos, ele tinha um limbo diante do Conselho. Então, se eu procuro hoje o Cadastro Nacional de Crianças Desaparecidas, eu encontro um banco desatualizado. Se eu procuro num determinado estado da federação quais são os órgãos que estão agrupados para tratar com desaparecimento de pessoas, que é relatado, por exemplo, em São Paulo, sendo o triplo do que acontece no estado do Rio, que é de 16, então eu posso imaginar 16 pessoas por dia sendo inscritas como desaparecidas no cadastro do MP do Rio, o triplo, 48 no MP de São Paulo, e uma total falta de sistematização e de garantia da política básica de cidadania que possa ser saber
Se eu estou lidando com tráfico de pessoa, se eu estou lidando com óbito, com subnotificação, se eu estou lidando com um lançamento do documento nacional de identificação, mas eu não identifico nem preso. Então, são questões que estão, sim, lá na missão institucional do CNMP. E que, aqui, eu reforço, podem ser questões ampliadas e nós estamos prontos para o desafio, para as discussões e também para as ações que possam ser, então, deliberadas. Parabéns, Débora, e todos e todas os envolvidos. Obrigada. Obrigado, Ivana. Antes de passar a palavra para o Silvio, para a última intervenção, eu queria dizer que o CNJ foi convidado para a audiência pública, insistentemente convidado e reconvidado. Inclusive, até o último minuto, nós tentamos que o CNJ estivesse presente. O Eduardo fez esse questionamento, a Ivana reforça, eu queria lembrar isso. Segundo, que nós queremos pedir desculpas, porque nós estamos aqui um comprometimento com direitos humanos mesmo, porque deve estar todo mundo morrendo de fome, né, porque a contenção orçamentária não permite lanches e coisas do gênero. E eu tinha dado a ideia de que fizéssemos pipoca, mas acabei de saber que o alarme de incêndio veio porque num gabinete, que eu não vou dizer qual, que seria muita indiscrição, fizeram pipoca no micro-ondas e disparou o alarme de incêndio. Então, por sorte, a assessoria não aceitou a minha sugestão de que fizéssemos pipoca para o nosso evento. Silvio, por favor. Muito obrigado. Boa noite a todas, boa noite a todos. É uma honra, Marlon, doutora Débora, estar aqui presente, ter sido convidado para isso. E o pedido para estar aqui é muito mais do que um pedido, doutora Débora. Sempre que a senhora nos chamar, é uma ordem que nós vamos obedecer, porque esse assunto relacionado aos direitos humanos necessita do engajamento de todos nós e cada vez mais. Saúdo a todos aqui na mesa e a toda a plateia também. Eu vou circunscrever minha fala em relação à atuação da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, da qual sou o presidente. E peço desculpas porque não pude estar presente durante o dia, pelos motivos já ditos pela nossa Procuradora-Geral e presidente do CNMP. A sessão prosseguiu até as 4h30 da tarde. Assim que eu pude estar aqui, vim aqui. Então, eu não pude ter conhecimento de todos os debates e de todas as apresentações, mas eu acho que a melhor forma de eu dizer uma devolutiva é apresentar um pouco do que a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais realiza na perspectiva de uma indução de boas práticas para o Ministério Público e agora, ainda mais, com essa temática sendo alçada ao protagonismo que merece pela nossa presidente, e é por isso que eu faço também uma saudação especial à Ivana, a nossa amizade, Ivana, a partir do CNMP, que se fortalece todos os dias, né, na sua atuação e na atuação minha como presidente, que é complementar, como deve ser, nessa temática. Então, no âmbito da CDDF, da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, nós temos alguns núcleos de atuação que buscam realizar ações temáticas e implementar medidas. São os núcleos da saúde, educação, acessibilidade, violência doméstica, combate ao racismo, gênero LGBT e laicidade, pessoa idosa e pessoa com deficiência. Esses grupos têm entre 6 e 8 colegas de todo o Brasil e nós buscamos realizar atuações e indicar boas práticas para os ministérios públicos a partir desse grupo. E nós temos, também com a brevidade que o momento requer, apesar e ainda bem que o fogo em algum lugar refluiu, né? Eu destacaria 3 ações de destaque que a CDDF realiza. Primeiro, são os encontros nacionais entre o MP e os movimentos sociais, porque, de uma certa forma, se nós, atores de justiça e órgãos públicos, oxigenamos de algum modo a justiça, são os movimentos sociais que nos oxigenam também em nossa atuação. Esses movimentos aconteceram em 2013, 2014, 2015 e 2017, e deles nós extraímos diversas linhas de atuação no âmbito da CDDF. Nós também lançamos uma revista de tendências em direitos fundamentais, com as possibilidades de atuação do Ministério Público, e nós também propusemos recomendações, resoluções e notas técnicas no âmbito do CNMP. Notas técnicas, por exemplo, e aqui eu tenho
a satisfação, inclusive, de dizer isso, tendo ouvido os outros colegas que me precederam, notas técnicas sobre as audiências de custódia em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, para a atuação do MP na proteção do direito fundamental à não discriminação e à não submissão a tratamentos desumanos e degradantes de pessoas travestis e transexuais, especialmente quanto ao direito ao uso do nome social, nota técnica sobre a necessidade de criação e instalação de comitês de enfrentamento à homofobia, recomendações, apenas algumas, eu estou passando algumas, são 2 dezenas, recomendação sobre a atuação resolutiva do Ministério Público, sobre o acesso das pessoas em situação de rua às dependências do Ministério Público, sobre a atuação do MP no controle do dever de gasto mínimo em saúde e educação, e a resolução mencionada por Ivana, a resolução que instituiu o Cadastro Nacional de Casos de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que nós, no âmbito da CDDF, temos buscado dar concretude, implementar, a partir de uma indicação de todos os ministérios públicos e que, muito proximamente, nossa intenção é que haja a divulgação. Essas são atuações da comissão, de algum modo surtiram algum efeito, e acredito que este momento que nós aqui temos para atuação conjunta é também um momento para colocar a comissão e essa presidência à disposição de todos. E, doutora Débora, para o trabalho conjunto, sempre que for necessário, estaremos à sua inteira disposição. Muito obrigado. Quero que todas e todos permaneçam na mesa mais um pouquinho para a gente fazer o encerramento. E aí eu quero chamar minha companheira, né, a Fernanda Lapa, para nós fazermos o encerramento. A Fernanda Lapa, ela é também do Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa, e eu gostaria de ressaltar, lembrar o tempo todo que nós estamos juntos, né, nessa audiência pública, uma iniciativa da PFDC com o comitê. Por favor, Fernanda. Vamos ver. Nossa, que plateia. Aqui, Fernanda. Já. Só vou falar. Já. Então, tá bom. Boa noite, senhoras e senhores. Eu gostaria de iniciar cumprimentando a procuradora Débora Duprá, que desde sempre agradeceu o seu engajamento e toda a sua equipe na defesa dos direitos humanos. Já passamos uma longa tarde, eu já ouvi muita gente, como muitos de vocês, e dá vontade de responder todas, porque a gente só vai acumulando o que a gente pensou em conversar aqui hoje, e mais com os acréscimos, e com as provocações, e, obviamente, com sugestões, e a gente gosta de dialogar com as falas anteriores. Mas não vamos ter muito tempo para isso. Vou me apresentar rapidamente. Eu faço parte do Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos, que é uma ONG, uma organização da sociedade civil, que trabalha na promoção de uma educação para a cidadania e direitos humanos no Brasil. Nosso foco é trabalhar a educação em direitos humanos no país. Fazemos parte desde a fundação do Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa, que, então, em conjunto com a PFDC, tem tomado várias ações em relação à RPU, desde o seu primeiro ciclo, não só agora no final, em especial, buscando melhorar o processo de informação, formação, difusão e participação até o terceiro ciclo. A partir do terceiro ciclo, o engajamento do comitê passou a ser muito mais no processo de implementação e monitoramento, até porque, quando acabou o segundo e fomos nos preparar para o terceiro, ficou essa pergunta, e aí? O que o Estado tem feito na sua implementação? Claro que está fazendo algumas coisas, e todo mundo tem certeza disso, mas a gente não tem como ter essas informações. Então, tanto para o Estado preparar seus relatórios fica complicado, que nós geralmente dialogamos muito nesse processo, muito não, mas dialogamos nesse processo, mas há também sempre o problema da própria sociedade civil elaborar também os seus relatórios e ter dados para que consiga fazer uma análise. Eu tinha preparado minha fala mais ou menos em 3 momentos, mas eu vou pular o primeiro, pela questão do tempo,
que, basicamente, falaria sobre a obrigação do Estado em criar um plano de monitoramento. Na verdade, são algumas resoluções das próprias Nações Unidas que já têm trabalhado desde 2015 com a questão dos Estados montarem, elaborarem esse plano de monitoramento para a revisão periódica universal, como também para outras recomendações, mas depois mais especificamente sobre a RPU, e o próprio compromisso que o Estado brasileiro já fez em diversos momentos, tanto lá em Genebra, mas aqui também, de construção desse plano de monitoramento. Então, na verdade, eu acho que é muito mais a gente pensar, como a Débora falou desde o início, em como avançamos na construção desse plano, e acho que a ideia foi um pouco trazer todas as forças necessárias e articular isso. Então, os meus outros 2 momentos eram muito objetivos, são muito objetivos, do que a sociedade civil já fez nesses processos, nos 3 ciclos de revisão periódica, e o que se espera de um plano nacional de monitoramento do Estado brasileiro. Então, vamos focar só no 3º ciclo pelo tempo também, e o que a sociedade civil, as organizações que atuam nesses mecanismos fizeram. Então, vou dividir em etapas. Antes da revisão, houve a disseminação das informações sobre a RPU, então a própria sociedade civil fez folhetos, fez vídeos, criou um hot site, RPU Brasil, para colocar as informações, organizou várias formações sobre o tema, articulou a elaboração de relatórios paralelos, não foi à toa que tivemos mais de 50 relatórios nesse 3º ciclo paralelos, o que alguns chamam de sombra, outros de luz, mas exatamente os relatórios da sociedade civil, cobrou a divulgação da primeira versão do relatório oficial e uma consulta nacional que não tinha sido apresentado com antecedência, fez incidência e advocacy com outros estados, as embaixadas, por exemplo, que estavam aqui, tiveram algumas rodas de diálogo com embaixadas em missões permanentes, participou de audiência pública sobre esse relatório, essa primeira versão, que a Débora Duprá participou também, fazendo críticas e contribuições para a primeira versão do relatório, que depois saiu o relatório que foi enviado oficial, e ainda participou da pré-sessão em Genebra, que tem antes, organizada por uma organização, RPU Info, exatamente para levar algumas questões de possíveis recomendações ao Estado brasileiro. Então, assim, esse é o papel que a sociedade civil geralmente tem de articulação antes da revisão em si, de cada ciclo. Durante a revisão, divulgou e transmitiu internamente a própria revisão. A gente queria fazer muito mais, a gente queria fazer no mesmo momento, com perguntas, que as pessoas pudessem entrar, mas o horário não permitia difuso. Então, mas há essa necessidade, que a gente sente de maior divulgação, tanto no próprio dia da revisão. E, por causa disso, também organizou um evento paralelo, logo após a revisão, lá em Genebra, para fazer a discussão com quem estava lá sobre as recomendações que tinham acabado, então, de ser recebidas. Pós-revisão, traduziu e divulgou, na medida do possível, sem apoio tão técnico, talvez, das recomendações para português, para a sociedade brasileira, então as organizações foram se mobilizando para traduzir algumas, organizou na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, com o deputado Paulão, que estava aqui hoje, uma audiência no dia 9 de agosto do ano passado, para debater as recomendações, e, além de comentar sobre elas, a necessidade de elaborar um plano de monitoramento. E já se colocou à disposição, com tantos os ministérios que estão aqui representados, para colaborar nesse processo. Em outubro, nós fizemos um workshop em parceria com o Alto Comissariado, o escritório em Brasília, que foi a 11ª edição do curso avançado de Direitos Humanos, o CAD, que o IDDH coordena, que foi, um dos produtos foi essa audiência, a solicitação para que a PFDC puxasse uma audiência sobre o tema para a criação de um plano de monitoramento, e garantir a participação da sociedade civil. Acho que é importante, já passando para o outro tema, do que se espera, notar que esse não é um debate novo. Não é a primeira vez que nós estamos nos reunindo, pelo menos este grupo que estava aqui antes, que comentou. Por isso, alguns estavam trazendo mais as suas pautas, outros estavam mais angustiados com a questão de encaminhamentos. Porque, como não é a primeira vez que se dialoga, o que se
deseja é realmente ver avanços, é ver etapas, né? Nós sabemos, né, de vários desafios, das dificuldades, nós sabemos a questão das estruturas, né, que dificultam, mas eu acho que a ideia é um pouco de ouvir todos, né, e trazer um pouco, não só o executivo, como nessa mesa, mas sabemos também que é transversal, sabemos que é o Estado brasileiro. Nós temos algumas sugestões de avanço, que já foram até apresentadas, mas eu vou trazer de novo, né? Então, a sistematização das recomendações, né? A questão de ter recomendações genéricas, André, e ter recomendações, nós sabemos isso, né? As recomendações, nós sabemos, estou dizendo, foi o processo natural da RPU. Na primeira revisão, nem os estados sabiam como fazer as recomendações. Então, o jeito era fazer aquela recomendação mais genérica possível que dialogasse, né? Depois ele foi aprimorando, tanto que hoje, com os diálogos até com os outros estados, eles já falam, né? Vamos colocar prazos, vamos colocar o público certo, responsáveis, né? Para que a gente possa dar um encaminhamento. Então, essa sistematização, ela é um grande desafio. Nós estamos, muitas vezes, na sociedade civil, tentando fazer. Eu tenho uma tabela que nós fizemos no workshop de traduzir as recomendações para uma linguagem que as pessoas entendam. E, obviamente, das 242, é claro que elas dialogam com as 15 e com as 169, e, na verdade, talvez elas se tornem 50, se a gente conseguir fazer. Mas o processo tem como, mas demanda trabalho, né? E nós nos reunimos 3 dias, fizemos exercício. Vamos pegar um tema, tortura, vamos tentar fazer só para ver que isso é possível, né? Então, essa sistematização é a primeira coisa que tem que acontecer para um monitoramento, né? E depois vamos ainda dialogar, como o Observa DH acabou já iniciando isso, com os comitês de tratados e procedimentos especiais, que agora já estão querendo colocar os ODS juntos. É interessante? É interessante. É importante? Temos que olhar todo? Temos, mas o desafio de sistematizar isso junto, claro que é maior, né? Então, pelo menos, queremos avançar em algum, né? A criação de um comitê interministerial de monitoramento, né? Em vários momentos, as experiências, né, internacionais aqui mostraram, claro que tem que ter um comitê interministerial que vá puxar isso, né? Nós sabemos que não tem que ser só o executivo quem vai cumprir, mas alguém tem que puxar esse movimento, né? E não acho que vão ser todos os órgãos do executivo que vão puxar, né? A gente vai ter que estabelecer, a gente não, né? Sim, vai ter que estabelecer dentro da política quem vai poder puxar esse comitê interministerial para coordenar, engajar e liderar. Foi a fala colocada aqui. Criação de indicadores, né, de cumprimento e de impacto. Elaboração de relatórios anuais de implementação a serem apresentados em audiências públicas. Isso já apareceu em várias audiências que tivemos juntos, de que era uma questão importante para ir alimentando um monitoramento sistemático e permanente. Não quer dizer que vai ter cumprido em 4 anos e meio as recomendações. É claro que não, né? Quem trabalha com direitos humanos vai saber, mas o que a gente vai querer saber é o que nós conseguimos ver de avanços e retrocessos que seja nos relatórios de meio período, que não demora esse tempo todo, né? Consultas nacionais sérias, né, com tempo, ampla difusão e retorno sobre as contribuições, né? O que foi levado em consideração de quem participou dessas consultas, né? Inclusive, a elaboração, as consultas para os relatórios de meio período, né? Ver boas práticas em outros países, enfim, que é o que está sendo feito aqui. Sobre a questão da devolutiva, foi algo da última consulta que eu acho bem importante, porque houve a consulta, mas nós não tivemos um retorno do que aconteceu com essa consulta. Nós sabemos que tiveram tantos acessos, né? Isso foi divulgado mais ou menos, não tão público, mas como foi considerado o que foi sugerido? Porque se a gente participa e não sabe o que aconteceu, na próxima ninguém participa, né? Então, a gente tem países que mandam e-mail para as organizações que já enviaram relatório paralelo ou participaram e recebem essa resposta e publicam no seu site, né, dizendo o que essa organização recomendou para este relatório, né? Envio do relatório de meio período, que já foi até um compromisso dito pelo Estado brasileiro, que não foi feito nos outros ciclos, então vamos esperar que esse de 2019 a gente consiga já mostrar um avanço nesse monitoramento e, claro, garantir a transparência e a participação de todos os interlocutores, como o Conselho Nacional de Direitos Humanos, outros conselhos e os representantes em toda
essa construção. Desde a última audiência, então, a gente tem 6 meses até agora, nós nos colocamos extremamente à disposição para pensar em etapas para o monitoramento, mas não tivemos um retorno até este momento de construir esse diálogo, então, juntos. Por fim, né, o mais curioso de todas essas contribuições e reivindicações que eu estou fazendo aqui é que todas elas estão no planejamento estratégico da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Né? Perdão, de cidadania, mudou o nome. Do biênio 2017-2018. Eu deixei na minha bolsa ali o folhetinho do planejamento estratégico que eu recebi no ano passado, e eu fui olhar, e no objetivo 4, está lá, fortalecer mecanismos de monitoramento e seguimento das políticas de direitos humanos. A partir do projeto 4.2, tem lá sistematização, criação de pontos focais, informação sobre cumprimento no Observa DH, as consultas. E tem um específico, que é o 4.3, que fala especificamente sobre a RPU, né? Exatamente sobre o monitoramento da RPU. Ou seja, lendo o planejamento, a gente consegue perceber que o Estado brasileiro sabe o que deve ser feito. Pelo menos tem uma noção de algumas etapas de avanço para a construção. A pergunta que fica, e eu acho que essa a gente pode refletir outra hora juntos, é como e quem vai realmente fazer com que isso aconteça nesse ambiente político que a gente está vivendo hoje, e pior, com o esvaziamento sistemático que a gente vê nos últimos anos do Ministério de Direitos Humanos. Então, está no planejamento estratégico da Secretaria de Cidadania tudo que a gente vem conversando, né, e que poderia, pelo menos, mostrar alguns avanços para esse plano. Mas a gente não consegue vislumbrar que isso vai acontecer se essa coordenação ficar sozinha com a Secretaria Nacional da Cidadania, que tem esse planejamento, que, na verdade, era para ter começado pelo plano em 2017 e vai até final de 2018. Né? Todas essas etapas. Então, assim, a gente quer ver pelo menos alguma coisa, né, para aparecer. Ficamos felizes que o ministro, né, apresentou hoje o total interesse, né, em avançar nessa agenda, né, mas vamos ver o que a gente consegue realmente construir para frente. Essa oportunidade aqui, eu acho que a gente só pode aproveitar e solicitar que haja esse maior engajamento dos outros órgãos e ministérios, e aí eu estou falando de parte técnica e financeira, né, para viabilizar que esse plano realmente seja criado com estrutura e condições, até que consigamos que este Ministério de Direitos Humanos seja realmente valorizado na sua estrutura de governo, pela importância da sua pauta. Enquanto isso não acontece, será necessário esse engajamento concreto de outros órgãos. E aí eu vou repetir a fala da Débora Duprá no começo. Não é só o executivo, ela disse, né? Não é envolver só o executivo, é transversal, enfim, a gente tem que fazer um diálogo aberto. E eu acrescentaria que do executivo não é só o Ministério de Direitos Humanos, porque geralmente é lá que, quando a gente fala disso, o foco vai, mas é pauta ou está no planejamento deles, né? Uma das reflexões, agora só por causa da fala do professor André, da própria sociedade civil no nosso workshop, foi: será que a gente quer acompanhar a RPU? Será que faz sentido acompanhar essas recomendações? Será que, né? Assim, foi um dia que a gente achou que ia estar construindo monitoramento e todo mundo parou e falou, nessa conjuntura, por que a gente está seguindo isso com tanto problema, tantas, né, outras questões a dedicar? Será que serve para alguma coisa? A gente está pensando nisso? No final desse dia inteiro, de 3 dias de encontro, eu vou dizer que 100% disse que sim. Mas por quê? Porque a ideia não é ter essa implementação de decisão, né, de uma coisa objetiva, mas é acreditar que o Estado, no processo de recomendações e desses ciclos, ele também reflete sobre as suas lacunas, reconhece os problemas que a gente tem, né, de cumprir direitos humanos e tenta avançar de alguma forma. Então, o que você consegue fazer num monitoramento é acompanhar a implementação de políticas e, pelo menos, ver se tem um avanço ou tem retrocesso, né? E, por isso, é o desafio de pensar quais indicadores seriam isso, né? Mas tem gente fazendo, então, alguma coisa é possível, né? Então, eu queria agradecer imensamente que a audiência tenha sido chamada pela
Procuradoria-Geral da República e a PFDC, e solicitamos também para vocês, pensando já no desafio das relações federativas que foram trazidas em alguns momentos, que essas audiências tenham continuidade em audiências regionais, a fim de garantir que esse debate seja levado para as esferas estaduais e municipais, estabelecendo parcerias com procuradorias, defensorias, advocacias públicas, né, para cumprir, né, poder seguir esse monitoramento também na base, né? E que a gente sabe que esse é um desafio desde as decisões, né, de direitos humanos, mas com quem estabelecer essas parcerias. E foi algo que saiu também do nosso workshop, essa ideia de, depois dessa audiência, a gente fazer as regionais, então fica o lembrete, se isso for possível. Obrigada, Débora, e desculpa a rapidez. Eu sei que está muito tarde e era para eu falar só tchau, mas eu queria... o André me provocou e eu fiquei aqui pensando, incomodada, e eu vou falar alguma coisa a respeito disso. Bom, uma obviedade é que direitos humanos eles não surgem por uma benevolência de um legislador nacional ou internacional, né? Eles são resultado de lutas históricas e, portanto, eles trazem dentro de si o princípio da participação social. E eu fiquei encantada com a RPU. Eu fiquei encantada porque eu acho que é um dos espaços onde os movimentos sociais, e eu não falo aqui das entidades da sociedade civil mais organizadas, não. Eu falo dos movimentos de base. Eles se apropriaram do espaço do direito internacional, sabe? Lutam por ele, acreditam nele. Então, o monitoramento é uma sensação de que você está participando do processo, que sua participação, me desculpa, até me emociono, gerou resultados, sabe? Então, eu acho que nós podemos transformar todas essas cláusulas muito genéricas em cláusulas menores, mas o importante é trazer para junto disso tudo, enfim, os verdadeiros sujeitos de direitos humanos, né? E não essa coisa cerebrina de termos especialistas. Acho que se apropriaram também das relatorias, né, da ONU, estão atrás, vão indo, acompanhando. Enfim, a sociedade e os movimentos de base descobriram no cenário internacional um poderoso instrumento para fazer face a momentos internos muito difíceis. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? É construir um mínimo. Nós não estamos aqui pensando em nada muito elaborado, mas alguma coisa que faça esse público sentir que é detentor de algumas vitórias. Eu quero lembrar, eu falei isso no início, e nós temos um grupo, né, Fabiana, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que congrega várias entidades de população de rua, meninos e meninas de rua, e o quanto eles celebraram esse HC do Supremo Tribunal Federal. Isso podia, no monitoramento, estar contabilizado. Mas tantas outras coisas. O movimento LGBT, ele celebra muito a decisão do Supremo na união homoafetiva, como vai celebrar na mudança de registro civil, independentemente da mudança de sexo. A gente tem uma Suprema Corte extremamente vanguardista, né, em direitos humanos. Enfim, tivemos uma decisão recente sobre quilombolas. Vamos contabilizar. São vitórias desses movimentos. E nós temos essa dívida, né, porque nós temos uma sociedade que é dominada, né, por uma elite. Ao longo do seu tempo, é a primeira vez que nós temos uma Constituição e um cenário internacional que favorecem a participação desses segmentos, né, nessas disputas tão importantes. Então, eu só quero terminar dizendo do meu entusiasmo, reconheço os desafios apresentados pelo André, mas acho que nada é difícil se estivermos todas e todos juntos nesse propósito. E com isso eu encerro essa sessão. Muito obrigada.